Boa noite a todos e a todas que nos acompanham aqui, presencialmente também pelas mídias sociais. Dou abertura na 14ª sessão ordinária e convido o vereador Abreu à leitura do trecho sagrado. Alô? Boa noite a todos. Testemunhar sem medo. O discípulo não está acima do mestre, nem um servo acima do Senhor. Para o discípulo, basta ser como seu mestre, e para o servo, ser como seu senhor. Se ao dono da casa chamarem de Beelzebu, quanto mais aos membros da casa. Não tenhais medo deles, pois nada há de oculto que não venha a ser revelado, e nada de escondido que não venha a ser conhecido. O que vos digo no escuro, dizei à luz do dia. Que vos é sussurrado ao ouvido, programai-o sobre os telhados. Não tenhais medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo na gehenna. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha. No entanto, nenhum deles cai no chão sem que vosso Pai o permita. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Não valeis mais do que muitos pardais. Todo aquele, pois, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do meu Pai, que está no céu. Quem, porém, me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante do meu Pai, como está nos céus. Palavra da salvação. Obrigado, vereador. Segundo o secretário, temos inscritos, as inscrições dos oradores para pequeno, grande e explicações pessoais. Ok, presidente. Segundo o secretário ainda, favor efetuar a leitura da 13ª sessão, da ata da 13ª sessão ordinária. Por favor. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite às pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, as pessoas presentes, assessores, servidores. Nossa boa noite. Ata da 13ª reunião ordinária do 2º período legislativo da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Biporã, realizada no dia 29 de outubro de 2025, no plenário da Câmara Municipal. Presentes, senhores vereadores, sob a presidência do senhor Rafael Eike Borges Ferreira. A gravação em áudio dessa sessão, bem como a ata, encontram-se arquivadas no meio digital, no sistema da ata eletrônica da Câmara, sendo disponibilizados também em seu site oficial. Iniciados os trabalhos, o senhor presidente solicitou ao vereador Pedro Chimentão a realizar a leitura de um trecho sagrado. Logo após, iniciou o período de pequeno expediente, momento que o senhor presidente solicitou ao segundo secretário, o vereador professor Abreu, proceder aos registros das inscrições de oradores para o pequeno, grande e das explicações pessoais, bem como a leitura integral da ata da 12ª reunião ordinária do 2º período legislativo, a qual foi aprovada sem emendas e ou retificações. Em seguida, solicitou ao primeiro secretário, o vereador Diego Barbosa da Fonseca, a realizar a leitura das matérias do expediente, onde foram lidos os seguintes documentos: protocolos, emenda modificativa, moção, requerimentos, indicações. No pequeno expediente, fez o uso da palavra o vereador Rafael da Farmácia, que pediu dispensa de interstício do PL substitutivo 5/2025, sendo aprovado em plenário. Passando a ordem do dia, foi aprovado por unanimidade de votos em primeira votação o projeto de lei substitutivo 4/2025 LE,
que institui o selo amigo dos animais no município de Biporã e da outras providências. Projeto de lei 39/2025, que concede o título de cidadão honorário do município de Biporã ao senhor Antônio Medri Montresoro. Fizeram uso da palavra os vereadores Seu Zappellini, professor Abreu, Rafael Eike Ferreira. Projeto de lei 40/2025 concede título de cidadão honorário de Biporã ao senhor Almir Bonfim Ledo. Fizeram uso da palavra o vereador Seu Zappellini, professor Abreu e Augusto Sempre Bom. O requerimento de moção 10/2025, que de congratulação e aplauso à delegação de futsal sub-17 de Biporã, campeã do Campeonato Juventude, categoria Ouro, fase final do Paraná. Fizeram uso da palavra os vereadores Augusto Sempre Bom, professor Abreu, Hugo Fourrier. Foi aprovado sem votos contrários o protocolo 1629, solicitando o uso da palavra na sessão ordinária no dia 29/10, pela doutora Caroline Zappellini, médica residente em neurologia, ficando suprimido o período das explicações pessoais. Por fim, foram aprovados a votação em blocos os requerimentos 46 e 47, as indicações 472 a 479. Ainda na ordem do dia, o senhor presidente informou o envio da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, parecer prévio 293/2025, nas contas do Poder Executivo do município de Biporã, exercício financeiro 2024, onde permanecerá por 15 dias à disposição para exame de qualquer interessado, em atenção ao artigo 201 do Regimento Interno, considerando que o parecer já foi publicado no Jornal Oficial do município. Está disponível no site da Câmara também. O presidente das comissões de Finanças e Saúde pediram dilação de prazo ao PL 7/2025. No grande expediente, fizeram uso da palavra os vereadores Augusto Sempre Bom, Rafael da Farmácia, Mohamed de Alcadre, Dieguinho da Furgão, professor Abreu. No período das explicações pessoais, foi suprimido e a doutora Caroline Zappellini, médica residente em neurologia, fez o uso da palavra na data do que celebra o Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral, para ressaltar a importância da prevenção do tratamento do AVC, promovendo conscientização na comunidade, entre outros gestores públicos. No encerramento, o senhor presidente agradeceu a presença de todos. Era isso, presidente. Obrigado, vereador Abreu. Passemos agora à discussão e votação da ata da 13ª sessão ordinária. Fica franca a palavra. Votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Primeiro secretário, por favor, efetuar a leitura resumida dos documentos do expediente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Protocolo 1656 de 2025, COPEL, Companhia Paranaense de Energia. Resposta ao ofício número 190 de 2025 da Câmara Municipal, que encaminhou o requerimento de informação número 34 de 2025, de autoria do vereador Rafael Eike Ferreira. Protocolo 1659, ofício circular, Coordenação Estadual de Proteção e Defesa do Direito do Consumidor, PROCON. Ofício circular 009/2025, convite para o evento Descomplicando a Implantação do PROCON em seu município. Protocolo 1669, convite da Sessão Especial de Interiorização, Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, 32ª Sessão Especial de Interiorização Expo Ibaiti, data dia 6/11/2025, horário às 18 horas, no Parque Industrial Liberato Regazo, BR-153, no quilômetro 106, ao lado de SP Odonto, Ibaiti. Veto número 002 do Poder Executivo, veto total do projeto de lei do Legislativo 0034, de autoria do vereador Mohamed de Alcadre. Ofício do Executivo número 0015. Ofício do Executivo número 0016. Ofício do Executivo 017. Projeto de lei ordinário do Executivo 0041, que altera a Lei 3.346, de 27 de novembro de 2024,
que dispõe sobre as diretrizes para a garantia dos direitos da criança e do adolescente e de outras providências. Lei Ordinária 3.417 dispõe sobre a aceitação de receitas médicas emitidas por profissional não vinculado ao SUS para fornecimento de medicamentos pela rede pública de saúde do município de Porã para os termos da RENAME. Requerimento número 0048, vereador Dieguinho da Furgão, requer informações referente à obra da pavimentação asfáltica e serviços complementares na rua Humberto Hermínio Melinato. Indicação número 480, Mohamed de Alcadre, indicar ao prefeito municipal que determine a secretaria competente realizar plantio de árvores de espécies adequadas para a calçada em todo o entorno do campo de futebol Jardim Bom Pastor. Indicação 481, professor Mohamed de Alcadre, reiterar a indicação 37 de 2025, onde pedimos a construção de um centro de atendimento de acolhimento PET no município de Ibiporã. Indicação número 482, vereador Rafael Eike Ferreira, Augusto Sempre Bom, indicar ao município que faça adesão do CETU, da Declaração de Atrativo de Relevante Interesse Turístico do Estado do Paraná, para que Ibiporã possa fomentar ainda mais o turismo e consolidar neste eixo de desenvolvimento social, que é o turismo do Estado do Paraná. Indicação número 483, vereador Mohamed de Alcadre, indicar a substituição e a revitalização de ponto de ônibus localizado na Avenida Souza Naves, próxima à rotatória do UPA, no bairro Henrique Alves Pereira, ou Serraia. Indicação 484, vereador Mohamed de Alcadre, indicação de substituição e revitalização de ponto de ônibus localizado na rua Luiz Sanzovo, no bairro Pedro Esplendor. Indicação 485, vereador Pedro Luiz Chimentão, estudos para implantação de galeria e coletor de água pluviais Boca de Lobo na rua Limoeiro, conjunto Lourenço Bacarim. Indicação 486, vereador Pedro Luiz Chimentão, instalação emergencial de ponto de ônibus na rua Abóboras, com a rua Taquara do Reino, na Vila Esperança. Indicação 487, vereador Pedro Luiz Chimentão, estudo em regime emergencial para a construção de novos túmulos de cemitério municipal. Indicação 488, vereador Hugo Aparecido Fourrier, reiterar solicitar ao Executivo Municipal que seja atendida a indicação número 0035 a respeito do asfaltamento e também da iluminação pública entre os bairros Jardim Sempre Bom e Residencial Frangão. Indicação número 489, vereador Professor Abreu, reiteração da solicitação de revitalização de academia ar livre localizada na rua Ibrahim Prudente da Silva ou a rua Joaquim Ferreira Júnior, anexo à igreja Nossa Senhora das Graças, na Zona Sul. Era o que tínhamos, senhor presidente. Obrigado, primeiro secretário. Segundo secretário, temos os oradores inscritos para o pequeno expediente? Não, presidente. Passemos então à ordem do dia. Segunda discussão e votação e redação final do projeto de lei 35 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2026 e 2029 do município de Ibiporã. Já foi votada a primeira votação, ficaram 10 dias para se ter emendas, não tiveram nenhuma emenda, então a gente está votando a segunda discussão e votação. E foi feita audiência pública pela Câmara durante esse período, tanto do 35 quanto do 40. Então, passando as explicações, fica a franca palavra sobre o projeto de lei 35 de 2025. Votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Segunda discussão e votação da redação final do projeto de lei 40 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a estimativa de receitas e fixação de despesas para o exercício de 2026. Aqui está 25. É 2026, está certo. 26. 2026. Da mesma forma que o projeto 35, ele teve audiência pública, teve 10 dias para apresentação de emendas, sem nenhuma, e eu deixo franca a palavra. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Abreu. Presidente, eu pedi a palavra só para mencionar a importância dos dois projetos, tanto o 35 como o 40, que é o 35, o plano plurianual, o PPA, é justamente onde o
o Executivo, ele coloca ali dentro desse projeto todas as ações que vai ser implantado no município do 26 a 29. E o projeto de lei 40, ele trata-se do orçamento do município, né? Então, o orçamento para 2026 está sendo votado aqui pela segunda discussão, como foi falado pelo senhor. Já foi feita uma audiência pública, aqui também na casa, na quinta-feira passada, né? Então, realmente é um projeto muito importante para o município, onde a gente praticamente tem todo o destino financeiro e orçamentário para o ano de 2026. Então, é muito importante esse projeto, presidente, e com certeza o voto é favorável. Obrigado. Continua franca a palavra. Passemos à votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Segunda discussão e votação e redação final do projeto de lei substitutivo número 04/2025 do Legislativo, de autoria do vereador Mohamed Alcadre, que institui o selo Amigo dos Animais do município de Ibiporã e dá outras providências. Também segunda votação da mesma forma como os outros dois. Fica a franca palavra. Passemos à votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Primeira discussão e votação do projeto de lei 07/2025 do Legislativo, de autoria do vereador Rafael do Nascimento de Oliveira, que dispõe sobre a disponibilização e instalação facultativa de placas ou adesivos reflexivos para sinalizar residências onde moram pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, no município de Ibiporã. Pareceres favoráveis da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, Comissão de Saúde e Assistência Social. Fica a franca palavra em relação aos pareceres. Votação dos pareceres. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Passemos à legislação. Projeto de lei ordinário do Legislativo 07/2025, que dispõe sobre a disponibilização e instalação facultativa de placa ou adesivos reflexivos para sinalizar residências onde moram pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, no município de Ibiporã. Artigo 1º, fica a franca palavra. Artigo 2º, franca palavra. Artigo 3º, franca palavra. Artigo 4º, franca palavra. Artigo 5º, franca palavra. Artigo 6º, franca palavra. Artigo 7º, franca palavra. Artigo 8º, franca palavra. Artigo 9º, franca palavra. Passemos à votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Discussão e votação do parecer 074/2025, emitido pela Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação, contrário ao projeto de lei 38/2025 do LE, que dispõe sobre restrições à exibição de determinados conteúdos em eventos realizados em espaços públicos e em ambientes escolares do município de Ibiporã, destinado ao público infanto-juvenil e da outras providências. Conforme o regimento interno, artigo 66, concluindo a Comissão de Justiça, Legislação e Redação pela ilegalidade ou inconstitucionalidade de um projeto, deve parecer vir a plenário para ser discutido, e somente quando rejeitado o parecer prosseguirá o projeto e sua tramitação. Então, explicando aqui, votando pelo parecer, votando todos favoráveis pelo parecer atual, que é o contrário à continuidade, o projeto se finda aqui, né? Para o projeto continuar, precisa haver a derrubada do parecer da Comissão de Justiça. Então, eu deixo franca a palavra em relação ao parecer 74 da Comissão de Justiça e Legislação. Eu peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Diego. Para aqueles que estão nos acompanhando, esse projeto foi bem discutido aqui nas Comissões de Justiça, onde foi convocado o secretário de Educação, a secretária de Cultura e também um membro, o presidente do Conselho da Cultura de Ibiporã.
O que visava esse projeto? Que era proibido tipo de música, tipo de atração, que fazia apologia à droga ou à marginalização. E só que teve, na realidade, o projeto ele tem um contexto amplo, que também entraria em todo o espaço público. Se falasse algum tipo de música que estava com bebedeira, com álcool, também seria restrito. E aí, conversando com todos os envolvidos, tanto na área da educação quanto na área da cultura, ele abrangeria muito espaço. O projeto ele é bom, o projeto ele é muito importante, ele é interessante, só que, da forma que o projeto se apresentou, ele deu uma amplitude maior. Por exemplo, se fosse alguém fazer um stand-up no Cine Teatro, não poderia fazer, porque fala algum tipo de bobagem às vezes, aí poderia alguém entrar com uma ação quando é isso. Se tivesse um show na praça, por exemplo, que falava alguma coisa que seria ilícito, por exemplo, um sertanejo hoje que toca, que fala o tipo de música, também poderia ser barrado. E aí há várias sanções para que onde acontecesse isso. Então, mediante o secretário, mediante o Conselho da Cultura, mediante a secretária de Cultura, teve um entendimento da comissão que estaria interferindo na liberdade de expressão dos artistas. Então, nós temos que conter também, tomar esse cuidado. Teve um projeto em Londrina, que foi da vereadora Jessicão, que limitou isso para dentro das escolas, que achou interessante. Esse já abrangeu a mais, pegou toda a parte pública, cine teatro, praça. Por exemplo, quem faz uma batalha de rima na praça não poderia fazer mais, porque quer queira ou quer não, a realidade deles é isso. Se tem algum tipo de evento numa escola, numa pracinha que é para as crianças, alguém ouve algum tipo de música, um rap que às vezes pode estar falando alguma coisa que às vezes muitas pessoas não concordam, também poderia ser barrado. Então nós tivemos todo esse contexto, esse cuidado, para que não chegasse essa amplitude de restrição, né? Resumindo aqui, lógico, o projeto era interessante, mas desde que voltasse dentro das escolas. Quando você abre essa liberdade, dá essa amplitude, faz essa generalização, você entra em relação à Constituição, que fere a liberdade de expressão da pessoa. E aí como que fica? Como o cantor vai cantar algum tipo de música? Como que às vezes um artista vai poder ensinar algum tipo de contracena? Então, assim, por isso que a Comissão de Justiça ela está baseada em relação ao parecer técnico referente à legislação e da ação e justiça, aonde esse projeto ele fere a Constituição no artigo, se não me engano, 204 e 206. Era isso, senhor presidente, por isso o parecer foi o contrário. Continua a franca palavra sobre o parecer. Peço palavras, presidente. Com a palavra, vereador Abreu. Só para ratificar aí a informação que o vereador Diego colocou muito bem. E assim, o projeto ele tem uma conotação muito aberta com eventos. Não é só músicas. Da forma que está lá no projeto, está também encaminhando para qualquer outro tipo de eventos. Então, em razão disso, aí tanto a Secretaria da Cultura como a Secretaria da Educação entende que não seria viável essa amplitude como um todo, né, tendo essa restrição de uma forma genérica. Então, por isso que a Comissão de Justiça votou com parecer contrário. Era isso, presidente. Continua a franca palavra. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Ilceu. Bom, boa noite, presidente, boa noite, demais vereadores, boa noite, pessoas que nos visitam. Eu, vereador Diego Barbosa, presidente da comissão, membro, o relator foi o professor Abreu, deste projeto, e a gente optou pelo parecer contrário dos três, por achar que esse projeto de lei, ele fere algumas leis federais. Uma é o direito de ir e vir, que cerceia, de alguma forma, das pessoas participarem de alguns eventos. Só para citar um exemplo bem claro, nós tivemos festa do Dia das Crianças lá no Jardim São Rafael, dia 12 de outubro, e os pais levam as crianças para brincar, brincadeira, comida e etc. Como
todos os anos acontece, teve no Terra Bonita também, no dia 26, né, Dil? E lá vão os pais para acompanhar suas crianças e levam aparelhagem de som, que acaba tocando lá uma música funk, levam bebida alcoólica. Como que a gente vai impedir das pessoas irem numa praça pública? Então, é bastante... A parte boa do projeto, que é educativa, nós já temos as leis no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela já é lei. Nós temos algumas leis que constam ali, que já são leis federais e estaduais, então, indefere a mesma lei, a mesma proporção, e tem muitas situações. Por exemplo, nós temos aqui a festa junina da praça, e muitas vezes as músicas sertanejas, ou até outro tipo de música, acabam falando na mensagem passada algumas palavras que não deveriam ser usadas. E não tem como a gente coibir isso. Vem uma dupla, às vezes vem umas meninas dançar e estão desproporcional com as suas roupas. Mas não cabe a nós fazermos esse tipo de cobrança. Então, o projeto, realmente, ele vem disfarçado de moralista para a casa, mas em si ele fere vários princípios. Então, a gente optou, tem partes muito boas do projeto que, se aplicado para as escolas em si, seria importantíssimo, porque dentro das escolas se aprende muito, mas também tem a situação que a gente não pode tirar o direito de educação dos pais e trazer para o executivo. O direito de educação é dos pais. As escolas é conhecimento. Era isso, presidente. Continua franca a palavra. Passemos, então, à votação do parecer. 74. Favoráveis que o parecer continue contrário à continuidade, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Então, passemos aprovado o parecer contrário à continuidade do projeto de lei 38. Passemos à discussão e votação em bloco do requerimento 48 de 2025. Fica franca a palavra. Votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Discussão e votação em bloco das indicações 480 a 489. Fica franca a palavra. Passemos à votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Aos presidentes da Comissão de Justiça, Diego Barbosa da Fonseca, em relação ao PL número 36 de 2025 LE, que já tem relator designado, professor Abreu, e o prazo é dia 13 de 11 de 2025, e sobre o veto 02 de 2025, designar relator, prazo 14 de 11 de 2025. Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores. Podemos marcar para o dia 13 do 11, às 9 horas? E o seu? Isso, professor, 13 do 11, segunda-feira próxima. Esse é o professor Abreu? Perdão, eu estou olhando outubro aqui. 10 do 11. 10 do 11. 10 do 11? Isso. 9 horas? Às 9 da manhã. O relator é o Abreu. Sobre o veto, podemos fazer no mesmo dia? Porque daí, como já... Tá? Isso, vou deixar o vereador Abreu também no veto. Dia 10 do 11, às 9h15. Bem,
Finalizando essa questão, passemos ao grande expediente. Temos oradores para o grande expediente, vereador? Com a palavra, Diego Barbosa. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, aquele que nos acompanha presencialmente pelas redes sociais, servidores da casa e os nossos assessores. Senhor presidente, eu só queria deixar relatado aqui sobre o requerimento de informação que fiz, que é o requerimento número 0048, que requer informações referente à obra de pavimentação asfáltica e serviços complementares na rua Humberto Hermínio Belinato. Essa rua Humberto Hermínio Belinato é aquela que faz a ligação do Afonso Arábia até o Jardim Rivelo, ali próximo ao Casa Grande. Essa obra ela iniciou, se não me engano, em 2023, 2024, e ela deu início e depois parou, né? E nós estamos buscando informação de saber o porquê, qual é o motivo que essa obra foi paralisada, o que aconteceu em relação a se foi alguma questão geográfica ali, se foi alguma questão de orçamento. Então, nós estamos levantando essas informações para poder passar para a população, porque quando as máquinas estavam lá, a população toda ficava com ansiedade para ver o que ia acontecer, como que já andaria essa obra. E aí elas deparam agora, depois de quase um ano, ela parada. Então nós estamos aqui, junto com o Executivo, pedindo essas informações para saber realmente o que aconteceu, para que nós possamos passar devidas informações concretas para a população. Porque eles esperam, eles querem saber o que aconteceu, o porquê paralisou, quando que vai iniciar novamente a obra. O senhor pediu para quem informação, vereador? Para saber o motivo da paralisação. Qual secretaria? Não entendi? Para a secretaria ou para a administração? Não, pedi para a administração. Porque a gente pede para a administração, e a administração direciona para a secretaria responsável. O senhor já fez pedido também ou não? Ok. E nós esperamos aí, porque já também, aproveitando o gancho, já alguns requerimentos nós fazemos a solicitação e não obtivemos respostas. Então, a gente está aqui cobrando o executivo para que essas respostas possam vir o mais rápido possível, porque quem pede é a população. Eles precisam das informações. E se o executivo, junto com a secretaria, não passar as informações para nós, não tem como corresponder à população que nos cobra tanto. Então, mediante esse requerimento de informação, eu aguardo, dentro do prazo regimental, para que cheguem as informações concretas para que eu possa passar para a população. Não somente esse, mas como outros requerimentos que já foi realizado e ainda não obtivemos respostas. Era isso, senhor presidente? Obrigado, vereador. Temos mais oradores para o grande expediente? Não, presidente. Passemos, então, às explicações pessoais. Quem... Com a palavra, Mohamed El-Kadri. Boa noite, presidente, boa noite, nobres pares, cidadãos que nos assistem presencialmente e pelas redes sociais. Primeiramente, senhor presidente, quero agradecer a todos os colegas vereadores pelo apoio no projeto de lei 004/2025, que se refere ao selo Amigo dos Animais. Então, nobres pares, o agradecimento deste que vos fala. Também gostaria de reiterar que nós fizemos uma indicação ao prefeito, indicando ao prefeito municipal que determine a secretaria competente realizar o plantio de árvores de espécies adequadas para calçadas em todo o entorno do campo de futebol do Jardim Bom Pastor, visando, claro, a melhoria da infraestrutura urbana, paisagística, de qualidade de vida dos munícipes. Também, senhor presidente, apresentamos uma indicação, reiterando a indicação 37, onde pedimos a construção de um centro de atendimento e acolhimento PET no município de Ibiporã. Parece, pelo que eu andei ouvindo, que a Secretaria do Meio Ambiente já está elaborando, mas só ouvi dizer. Uma proposta que envolve a criação de uma estrutura que inclua, mas não se limite a clínica veterinária,
para oferecer cuidados médicos aos animais, com atendimento básico e especializado, pronto-socorro e ambulatório. Apresentamos também, senhor presidente, a indicação 483/2025, pedindo ao Executivo a substituição e revitalização do ponto de ônibus localizado na Avenida Souza Naves, próximo à rotatória da UPA, no bairro Henrique Alves Pereira, conhecido como Serraia, bem como dos demais abrigos de passageiros existentes no conjunto. Pedimos também, senhor presidente, na indicação 484, a substituição e revitalização do ponto de ônibus localizado na rua Luiz Sanzovo, no bairro Pedro Esplendor, como dos demais abrigos de passageiros existentes no conjunto. Senhor presidente, eu recebi a visita de 2 cidadãos que moram nessa rua. Um deles me disse, pelo amor de Deus, me ajuda. O ponto de ônibus fica perto da minha casa, balança a noite inteira fazendo barulho e eu não consigo dormir. Eu fiz o quê? Fui lá ver. É a rua Luiz Sanzovo. E realmente você balança, ele balança, faz barulho, porque em cima é zinco, e ele faz barulho a noite inteira com o vento, e o cidadão não consegue dormir. Então ele pediu, pelo amor de Deus, ver se consegue fazer alguma coisa. Esse ponto, nós vimos lá, ele é muito antigo. Ele é muito antigo, é daqueles ainda do 2 caninhos, de lado e em cima e não mais nada. Então, nós entramos com um pedido e gostaria que os colegas que tivessem mais achego ao Executivo, que dessem um toque. Isso é uma coisa simples demais. Com tanto ponto sendo reformado, não custa, vai lá, arranca aquela nhaca e põe um pouquinho mais colorido. Professor, só uma partezinha. Só tomar cuidado que foi num desses que eu apanhei, viu? Mas não é para tirar do lugar. Você tirou de um lugar e pôs no outro. Aí sim. Mas eu não estou pedindo para mudar de lugar. Eu estou pedindo para mudar de ponto, para tirar aquela nhaca de lá e colocar um pontinho mais colorido, né? Um negócio mais firme. Então, senhor presidente, era o que continha. Com a palavra, Pedro Chimentão. Hoje estão ligando aqui sobre que voltou a água em alguns locais com barro e reclamaram o dia todo, então estão mandando aqui, acho que eles estão vendo a gente. Voltou a água em alguns lugares aí. Senhor presidente, vereadores, quero rapidamente destacar aqui os pedidos que fizemos. Ponto de ônibus também, que estamos com problema aí em vários locais, solicitando lá na Vila Esperança. E espero que tenhamos os nossos pedidos aceitos, porque tenho certeza que o prefeito não vai esquecer, deixar a gente para trás, largar esses pontos aí, que tem os 6 locais aí que estão sendo... É preciso, né, Juninho? Estivemos juntos, até fizemos uma foto lá para a posteridade. E uma questão importante sobre os túmulos do cemitério. Estive, essa semana, 2 pessoas pediram para poder comprar o túmulo, que não está sendo vendido. Não tem mais, né? Mas que o município está usando um sistema lá de desapropriar 250 a 300 túmulos. Então, o Zé Maria, uns 3 anos atrás, ficou de fazer ali, onde tem aquela rua, é um triângulo, que cabe lá mais 150 túmulos. Então, estamos encaminhando um pedido aqui à administração para poder agilizar essa situação que Ibiporã chegou no ponto de estrangulamento, não há mais túmulos disponíveis. E
pessoas que querem comprar o túmulo estão tendo que retirar das carneiras do município. Pois não, vereador? A respeito desse assunto, eu conversei com 3, 4 cidadãos que compraram em Londrina, porque aqui não tem. Compraram na Alamanda, não sei mais aonde, que aqui em Biporã foram procurar, não tem túmulo para enterrar. Se quiser, vai enterrar lá naqueles gavetão lá. Era isso. E estão pedindo para retirar, né, depois de 3 anos, e tem famílias desesperadas que querem sepultar os restos no cemitério. Então, uma situação urgente aí, que nós precisamos de agilidade da administração pública. Senhor presidente, o vereador Diego disse que solicitou uma informação, eu quero aqui fazer um registro. Eu não posso contar a piada, os senhores podem me caçar por falta de decoro, mas quem quiser ouvir, eu conto ali fora, sobre como é tratado o vereador, às vezes, pela administração. Faz mais de 1 ano, Luquini, solicitamos aquela bendita, tudo bem, depois vai ter o DNA para ver quem que é o pai da passarela em frente ao Mufato, aí é outra situação. Mas o povo que precisa de atendimento, nós fizemos um pedido tem 1 ano e pouco. A secretaria pegou o ofício assim, jogou no lixo. Agora, fizemos um pedido sobre vagas nas creches daquela lei do parcelamento, é uma lei aí que o município compra as vagas. Também já está indo 40 dias e nós sabemos que, ao rigor da lei, 30 dias de um requerimento de informação dá improbidade para a administração. Então, quem quiser ouvir a piada, eu conto lá fora, porque é um descaso o que acontece com requerimentos importantes e alguns secretários atribulados de tarefa não dão ouvido para o vereador. Então, a população que cobra a gente diariamente, você fica... Então, vai um alerta aí, principalmente ao Secretaria de Planejamento e de Educação. Essas duas faz assim, ó, com o nosso ofício de informação, joga no lixo. Era apenas isso, muito obrigado, uma boa semana a todos. Com a palavra, Hugo Forrier. Boa noite, presidente. Boa noite, companheiros vereadores, as pessoas que se fazem presente, que nos acompanham pelas redes sociais. Gostaria também de estar falando sobre a minha indicação, primeiramente, reiterando um pedido que fiz a respeito da ligação do residencial Frangão e Velo e o Jardim Sempre Bom. Falta, se eu não me engano, 200 metros para poder ser asfaltado ali. E essa cobrança já vem há muitos anos, eu acredito que o bairro lá já tem uns 7, 8 anos, e a população está cobrando, até pelo fato da questão de segurança. Temos 4 postes lá. Até já tinha feito um pedido para poder eles estarem colocando, pelo menos no primeiro momento, a iluminação, até porque fiquei sabendo que parece que o município irá talvez fazer aquele asfaltamento como se fosse uma contribuição de melhoria, até porque as duas frentes, um cidadão que é dono de 20 mil metros mora em Londrina, quando nós o procuramos ele falou que não tem interesse em estar fazendo o asfalto, e a pessoa também do terreno da parte de cima não tem condição, entrou como uso capião, enfim. Mas o município tem que se manifestar. Então, venho novamente reiterar esse pedido, espero que o município aí, no primeiro momento, faça esse pedido de iluminação, ele passa adolescentes, passa criança no período noturno, no qual vem das escolas, e então eu gostaria de pedir aí para a Secretaria de obras, enfim, planejamento, etc., que possa dar uma olhada com mais atenção ali, ou no mínimo, jogar aquele resto de asfalto, pelo menos para tampar os buracos que ali existem. Outra coisa também que eu gostaria de falar é sobre 2 demandas que eu tive de um cidadão, no qual esse cidadão aí passou uma semana com bastante perrengue. Primeiro, ele foi agendado uma consulta para ele em Rolândia, para ele chegar às 5 da manhã na frente do Jardim Pérola. Ele ficou até 7h30 e esqueceram o cidadão aqui. E ele foi para a casa dele, porque ele estava de em jejum. Aí ligaram para ele, às 8h30, e falaram, o senhor não quer
e que a gente vai arrumar um carro para levar o senhor até a Rolândia. Ele falou, mas eu estava com fome, acabei comendo e agora não tenho o que fazer. Resumindo, até agora ele não foi avisado quando vai ser remarcado e quando não vai ser remarcado essa consulta. Então eu acho um pouco de descaso, né, para um cidadão que ficou desde as 5 horas da manhã até as 7h30 aí. Com certeza ele acordou antes. E para ajudar, e chuva, né? E para ajudar na outra semana, ele foi, né, questão de um dente que estava doendo, foi até o posto, porém não estava funcionando a questão odontológica lá, veio para o posto central, chegou aqui, a cadeira não estava funcionando, fizeram um curativo no dente dele, marcaram agora para 45 dias para poder retirar esse dente. Gente, 45 dias para arrancar um dente? Fazer igual antigamente, que o barbeiro, né, que era dentista, que lá pegar um alicate e puxar. Com essa. Nós não podemos estar passando por esse tipo de situação. O nosso cidadão merece respeito, merece carinho, até porque nós se gabamos aqui que nós temos um orçamento maravilhoso, o município está fazendo asfalto na zona rural. Por isso que eu falo da questão aqui da cidade. Nós temos que cuidar da cidade aqui, a zona rural vamos cuidar primeiramente com Moledo, enfim. Então a gente está, às vezes, fugindo um pouco e deixando as prioridades aí de lado. E mais uma coisa que eu gostaria de falar também, é que eu escuto algumas pessoas falando sobre a minha postura aqui na Câmara. Pô, mas você é oposição. Espera aí. Fiscalizar não é ser oposição, no meu ponto de vista. Fiscalizar não é ser oposição. Aonde ninguém vigia, o erro pode virar rotina. Então eu sempre estou vigiando, sempre estou cobrando, porque eu estou fazendo um favor também para a administração municipal. Eu sei que o prefeito tem seu secretário, tem seu diretor, mas ele precisa também das pessoas ajudarem a fiscalizar. E nós somos os vereadores, nós estamos fazendo isso aqui. Esse é o meu papel. Então você que fica falando que eu sou oposição, eu sou do contra, eu votei projeto aqui, 99% eu votei favorável, como eu sou oposição. Então eu deveria votar tudo o contrário aqui. Eu voto conforme minhas convicções. Então o cidadão que fica falando que eu estou arrumando confusão, não estou arrumando nada. Simplesmente eu sou um aliado do povo aqui. E, no meu ponto de vista, o jogo que eu venho fazendo aqui é um jogo limpo, no qual eu respeito todos que estão aqui dentro, e eu estou fazendo o meu papel no qual eu fui eleito. Era isso, presidente. Agradeço a oportunidade e uma boa semana a todos. Com a palavra, Diego Barbosa. Senhor presidente, boa noite, vereadores, aqueles que nos acompanham. Mais uma vez aqui, senhor presidente, eu só queria deixar registrado um trabalho que eu faço, chama Quarta Sul. Toda quarta-feira a gente está na Zona Sul, vendo as demandas, população nos chamando, para verificar o que podemos levar de demanda para o Executivo. E eu estive essa semana, na semana passada, na Zona Sul, onde eu fui ali na rua Emílio Birello, vereador Chimentão, para ver como é que está sendo realizado o prolongamento da rua ali, que vai ligar ali o Jamil Saca com o Miguel Petri. Então a gente vê que a obra já está bem avançada, né? Nós estamos sempre naquela região para ver como está o desenvolvimento da obra, para também transmitir essa informação para a população. Tem moradores que moram naquela região que não está vendo o que está acontecendo, senhor Chimentão, para você ter ideia. Nossa, onde que é isso, Dieguinho? Eu falo, não, é em tal localidade. Então, a nossa função também é retransmitir para a população o que está sendo realizado no nosso município. Às vezes com requerimento, mas às vezes também com a informação como está sendo realizada a obra. Eu queria deixar registrado também, senhor presidente, que na semana passada eu estive com a diretora do São Rafael, do Colégio Integral São Rafael, e a diretora do Colégio do Teutônio, onde está tendo algum remanejamento com horários do período integral. Então nós fomos conversar com o prefeito para readequar algumas rotas do transporte escolar, porque vai haver uma alteração no horário do ensino integral, do ensino médio das escolas integral. Então, assim, foi muito importante a reunião, onde o prefeito foi solícito em atender essa demanda que está por vir aí para o próximo ano, o ano eletivo. Também, senhor presidente, estive na sexta-feira no gabinete do deputado federal Diego Garcia, em Londrina, onde fomos buscar recurso para o Hospital Cristo Rei. Levamos um ofício, solicitamos junto à Artemisia ali do Hospital Cristo Rei e também o Charles, para ver o que nós podemos estar trazendo para o nosso Hospital Cristo Rei, para atender essa demanda aí, tanto em custeio como também em alguns equipamentos. Então, levamos o ofício, esperamos aí brevemente que possamos ter um retorno do deputado federal com mais uma emenda para atender o Hospital Cristo Rei.
Eu queria deixar registrado aqui, senhor presidente, também queria pedir para a Comissão de Saúde, onde o nobre vereador Rafael é o presidente, para que nós pudéssemos marcar uma reunião com a secretária de Saúde, porque eu tenho algumas reclamações que têm chegado até mim, de moradores, falando que da falta de enfermeiros e técnicos de enfermagem, para nós podermos entender como está acontecendo isso. Nós vimos aí que no São Rafael está tendo uma falta muito grande de enfermeiros, e às vezes técnico, e para saber, em geral, em todos os BS, como que está isso. Para sabermos se realmente ele vai ter ou não um novo concurso que vai atender essa demanda, para realmente poder passar para a população. Porque às vezes chega lá, está faltando enfermeiro, está faltando um técnico. Com a palavra, vereador. Já que você tocou bem proposta o convite para a reunião, para a secretaria, nós temos um problema muito sério hoje, a questão de fisioterapeutas. É uma espera aí, a pessoa precisa da fisioterapia, tem que esperar 90, 120 dias, aí a pessoa já, que vai consertar um braço aí, já colou de novo, colou torto, sei lá o que aconteceu. Então, está demorando demais a questão de físio, se é uma situação aí, temos que rever, falar com o prefeito, contratar mais fisioterapeutas para atender essa demanda que é grandiosa na cidade. Em relação a isso, porque nós temos um requerimento de informação e estava um índice muito grande de falta, mas temos que saber o porquê dessas faltas, como está faltando, se vai voltar ou não vai esse funcionário, então nós precisamos aí dar essa resposta para a população que tanto nos cobra. Também, senhor presidente, falando em requerimento, eu fiz um requerimento de informação para saber se tem ou não a possibilidade do município de Biporã ter um banco de empréstimo de cadeira de rodas, de muleta, de andador, porque eu tenho visto que, às vezes, isso sobrecai sobre o vereador. A pessoa vai lá pedir se o vereador tem uma cadeira de roda emprestada, se tem um andador emprestado. E por que não o município não ter esse banco de empréstimo de cadeira de rodas? Nós conseguiríamos uma emenda com alguns deputados para poder fazer esse banco onde pudesse emprestar esses equipamentos para a população que precisa. Então, queremos saber se há ou não possibilidade disso realizar no nosso município. Eu sei que se for fazer uma legislação, isso tem que vir do Executivo, mas essa informação é para saber se realmente pode ou não o município ter essa lei dentro do nosso município de Biporã. Também queria aqui já deixar registrado, vereador Chimentão, eu fui buscar informação junto ao departamento responsável sobre a situação dos pontos de ônibus, porque teve uma empresa que ganhou a licitação, que foi a Forsteel, e queremos saber se foi feito ou não já a ordem de serviço para poder fazer a recuperação desses pontos de ônibus. Então, assim, a gente está preocupado, porque já faz 2 meses que a empresa ganhou. Hã? Não tive a resposta. Então, eu fui buscar a informação, mas não tive a resposta. Depois passaria a informação. Então, a gente está buscando essa informação para realmente passar à população. Oi, Dieguinho, posso? Com a palavra, vereador. Ontem eu fui até o barracão, sexta-feira, informaram que já deu andamento, o prefeito já deu a ordem, já deu andamento. Mas a ordem de serviço ela é realizada pelo secretário, então o secretário eu falei com o secretário. Não tem essa ordem assinada, pelo menos até agora que chegou para mim. Então nós esperamos essa ordem estar assinada para poder realmente passar algo concreto para a população, algo formalizado. Senhor presidente, também queria aqui falar que não é só de coisas ruins, não. Essas cobranças nós fazemos para um andar melhor da nossa população de Biporã. Nós estamos aqui querendo ajudar a administração, buscando informação, dando retorno para a população, porque a população nós somos o para-choque. E as informações chegam até nós. Nós queremos passar para a administração para que juntos podemos aí fortalecer e dar andamento para que a cidade possa rodar certinho. Eu estava dando uma olhadinha no portal da transparência e vi que lá tem o processo digital de licitação, vereador Rafael Eike Ferreira, do Céu da Cultura. Então, é um projeto maravilhoso que vai ter na Zona Sul, um projeto que nós conversamos lá atrás, antes do término da gestão passada, onde a ex-secretária de Cultura, Lourdes Narciso, também foi em busca disso, e vai ser um ponto de apoio à cultura muito importante ali na Zona Sul, do lado do La Fontaine. Então, eu peguei, vereador Hugo, eu não sou engenheiro, mas eu peguei os projetos, vi a questão da terraplanagem, analisei tudo, imprimi tudo, conversei com alguns engenheiros, e assim, a gente viu que realmente está andando o projeto agora e já começou, está no edital de licitação. Então, agora está andando e vamos estar cobrando aí desde o início da obra, da licitação, para ver qual empresa ganhou e até a assinatura da ordem de serviço para estar acompanhando e fiscalizando para que realmente esse projeto saia do papel e aí, de fato, onde a população realmente precisa desse espaço, vai ser concretizado. Senhor presidente,
Eram essas informações que vem aqui trazer até a população de Biporã. E queria aqui deixar um agradecimento aí, parabenizar o time de futsal de Biporã, não poderia deixar de falar a classificação que teve o futsal de Biporã. E queria deixar aqui que nós estamos abertos à população de Biporã, tá levando as demandas para o executivo, e o gabinete do Dieguinho da Furgão está de portas abertas. Nosso contato aí, para aquele que precisar de nós, estaremos à disposição para levar a sua demanda até, de fato, quem realmente precisa ouvir essas informações. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado e boa noite a todos. Presidente, chegou o momento também de eu estar falando das minhas indicações, aproveitar o momento das explicações pessoais para falar do nosso trabalho. Fizemos uma indicação, presidente, ali na Rua dos Pinhais, no residencial Borges. Houve uma danificação de um bueiro e nós falamos com o pessoal de obras, mas também fizemos a indicação aí porque ficou um buraco ali, ficou perigoso. Ali uma criança, enfim, um animal pode cair ali e realmente ficou muito feio aquele local lá. Não sei se foi um ônibus que deu uma ré ali e caiu ali, enfim. Só sei que ficou muito feio aquele local lá. Também, presidente, gostaria de falar de uma indicação que nós fizemos ali na Rua Manuel Martins, no Jardim Brasília. O reparo e a substituição das tampas de caixa de inspeção danificadas também. A gente entrou em contato com o pessoal do SAMAI e fizemos a indicação no intuito de estar resolvendo essas questões, porque até mau cheiro está presente naquele local lá. Então, pedimos aí ao SAMAI, o pessoal que fosse dar uma olhada naquele local lá, uma vez que realmente está prejudicando a população ali daquele bairro. Também, presidente, a gente fez uma indicação, aliás, todos os vereadores aqui, né, eu sempre falo isso, recebem reclamação de problemas relacionados à questão de redutor de velocidade e intenso tráfego de veículos aí nos bairros. Então, é importante a gente estar sempre batendo no martelo para ver se alguma coisa acontece. E mais uma vez eu fiz uma indicação aqui, onde estão pedindo ali na escola do CEMEI Maria do Carmo Galvão Willi, lá tem um quebra-mola em frente, só que não é suficiente. Ali é um local de fazer uma elevada, porque as crianças atravessam do lado de lá, e as crianças têm que ter segurança na hora de fazer a travessia ali. Então, é importante que a administração dá uma olhada. Aliás, existe nesse município uma lei que foi feita na gestão de 2017 a 2020 por esse vereador. Esse vereador tem uma lei nessa casa aprovada, que é a Lei Pé na Faixa. A Lei Pé na Faixa, ela fala isso. Ela fala que todo pedestre tem que ter segurança na travessia, principalmente em UBS, em hospitais, em CMEs, em escolas, tem que ter a faixa elevada. A faixa elevada dá garantia de travessia do pedestre, dando segurança, tanto para o pedestre como para o condutor de veículo. Então, é muito importante o cumprimento dessa lei, fazendo aí as elevadas. Era isso que gostaria de falar sobre essa questão aí, mais uma vez, né, todos os vereadores preocupados aí com os problemas em relação à questão de faixa elevada e quebra-mola no município, porque tem muitos bairros que precisa realmente. O prefeito, ele sinalizou de colocar uma possível lombada eletrônica. Se isso acontecer, vai ser muito bom.
Precisa realmente, em algumas avenidas, precisa ter essa lombada eletrônica. Também, presidente, gostaria de falar que a gente fez uma indicação, inclusive já foi falado aqui por alguns vereadores, da revitalização e padronização dos pontos de ônibus em Biporã. Percebe-se que alguns locais ainda está muito ruim, como foi falado aqui pelo Mohamed, onde o ponto de ônibus não deixa o cidadão dormir, como foi falado aqui por alguns vereadores, da situação de alguns pontos de ônibus que está no bairro. Também estou registrando aqui, além da revitalização e a padronização dos pontos de ônibus, ali na Avenida Estudante e na Rua Ibrahim Prudente, também no conjunto Saíde Mustafaiz, tem um ponto de ônibus sem nada, simplesmente um ponto de ônibus quase caindo, não tem um... Aliás, quando eu tive lá, deu dó de ver uma senhora, mais ou menos em torno de uns 70 anos, sentada no chão esperando o ônibus, porque não tem um local para poder ter condição de ficar acomodado. Então, realmente é uma situação que precisa ter atenção da administração. Dá a palavra, senhor? Com certeza. Eu quero parabenizar o senhor nessa discussão, porque eu ali em frente, ali próximo ao Carlão, nas suas naves, aquele pessoal ali, são a maioria tudo idoso que mora naquela região. Eles ficam sentados naquela mureta lá, e a gente vem, vocês, todos os vereadores, eu sei que vem solicitando, e agora a gente precisa ver isso daí. Parabéns pela lembrança aí. Também, presidente, fiz uma indicação para realizar manutenção na escada do playground, ali na infantil, ali no Carecão. Está danificado, está enferrujado. Aliás, o certo era tirar dali, tirar e arrumar, mas não é tirar e deixar jogado lá, não, é tirar e arrumar. Então, realmente precisa ter uma atenção aí, principalmente do secretário do esporte, porque agora, no verão, o pessoal vai ali fazer caminhada no Carecão, lota de gente ali. Ali aquele bairro tem muita gente ali. E aí o que acontece? As crianças ficam brincando ali no parquinho, e não pode ter tudo danificado a forma que está. Isso realmente pode causar um acidente, principalmente em crianças que com certeza não tem aquele cuidado, de estar olhando. Então, precisa realmente ter atenção aí da administração e principalmente do secretário de esporte para que analise essa situação. Também, presidente, na mesma linha, porém, isso aqui é em outro local, que é ali na Rua Ibrahim Prudente, esquina com a Joaquim Figueira. Existe ali também um equipamento, danificado, estourado, tudo podre, sabe? Então, realmente, eu acho que devia ter tirado aquilo ali e realmente não ter deixado aquilo ali. Tem que realmente tirar dali porque está muito perigoso. Então é importante ter o cuidado. Presidente, eu gostaria de falar que tivemos na sexta-feira aqui na casa um evento da Almei, onde teve alguns vereadores presentes, Ele comemora a 7ª Semana Evangélica de Biporã, dando aí início aos preparativos do aniversário de Biporã. Biporã agora no dia 8 completa 78 anos, Então já está início aí as festividades aí e a programação de aniversário de Biporã. Tivemos nessa casa aqui, a Almei, fazendo aí um culto evangélico, comemorando a 7ª Semana Evangélica de Biporã. Presidente, era isso que eu gostaria de deixar registrado, desejar uma boa semana a todos e até a semana que vem, se Deus quiser.
Obrigado, vereador. Continuando, agora o vereador Rafael Eike Ferreira. Boa noite a todos e a todas que nos acompanham aqui pelas mídias sociais e também presencialmente. Eu gostaria de inicialmente dar os parabéns aí para a Gabi e para o Andros do Karatê de Biporã. A Gabi foi lutar o brasileiro, a última etapa do brasileiro lá no Nordeste. Ela tem 15 anos, né? Ela é uma lutadora de Biporã, é uma pessoa que recebe a Bolsa Atleta, né? Nós estamos no Sub-16, Sub-14, Sub-15 e Sub-16, nós estamos na final do Paranaense. No Sub-17 nós somos campeões e no Sub-20 também teve conquistas. E nós estamos na quarta de final na Série Bronze do Paranaense, que é um dos campeonatos de futsal mais difíceis do país. Então, eu quero dar os parabéns para essa equipe do esporte que vem trabalhando para levar o futsal para todo mundo, para todas as regiões de Biporã, para todas as idades, para todo mundo, porque são mais de 300 alunos só no futsal, se eu não me engano. Não, é menos, mas são mais de 100 alunos no futsal de Biporã. E isso é de extrema importância para levar o esporte para todos os lados, para conseguir que mais gente tenha acesso. É dar oportunidade para as nossas crianças e para os nossos jovens construírem um futuro ainda melhor. Eu queria dar os parabéns também pelo início da Semana Evangélica. Não pude estar aqui na abertura, na sexta-feira eu tinha outro compromisso, mas é de extrema importância. Depois, no sábado, teve a Marcha para Jesus, e é um evento aí, um grupo que tem ajudado a construir a nossa cidade de Biporã da melhor forma possível. Parabéns aos organizadores. Semana passada, nós tivemos o SAEB, que é um teste de preparação, um teste dos nossos alunos da quinta série. Eu estive na Escola Alice em Roma, acompanhando, não o teste, porque no teste ninguém pode entrar na escola, para a gente identificar o nosso IDEB, né? Então, assim, vem gente de fora a prestar a prova. Ibiporã foi identificado 3 dias para várias escolas, não foi todo mundo na mesma data. E eu vi lá a preparação disso, né? E sábado eu encontrei um aluno da Alice em Roma no futsal, ali no Manhacão, e ele falou assim: tio, estava mais fácil do que a gente achou. Então, assim, quer dizer que a preparação do que a escola vem dando, do que a escola de Ibiporã vem dando, está valendo a pena. Né? Se ele estava ansioso, porque eu estava quando a diretora chamou os alunos para a sala dela para conversar com eles, explicar o que era e deixar eles mais calmos. E ele falou assim, até todo mundo na hora que foi entrar achou, nós vamos levar bronca. Mas não era para explicar a prova que eles iam ter no outro dia, como que ia ser, deixar eles mais calmos, né? Porque a tranquilidade também é importante na hora de fazer a prova. E isso foi de extrema importância pelo jeito, porque ele me encontrou no sábado e falou, foi mais fácil do que eu esperava. Então, é muito legal ver que a nossa educação continua, e tenho certeza que até por causa desse comentário, o nosso IDEB vai estar melhor esse ano, e nós vamos continuar melhorando nossa educação, e os vereadores aqui são parceiros do Executivo para fazer essa melhoria. Eu também falar da sexta-feira nós tivemos a visita do governador em Londrina, primeiro para comemorar os 60 anos do HCL, do Hospital do Câncer de Londrina, um evento que teve lá na rua, né, do hospital, contou com várias autoridades, a Mara, o Francisco, que são boa parte dos fundadores ali, a Mara que está lá há 52 anos no hospital, trabalhando no hospital, que é a diretora, presidente hoje, e que a gente vê como é importante, né, um hospital desse, para nós, não só para a nossa região, mas para o Brasil todo, que recebe, e a acolhida
dos brasileiros pelos pés vermelhos. E que faz o tratamento. Nossa, é incrível. Parabéns ao HCL e por todos aqueles que trabalham lá. E pelo governador também por ter colocado que vão ser mais 60 milhões de investimento para construir mais 15 mil metros de hospital. Então, ali, também parabenizar o presidente da Assembleia pelo trabalho, porque ele vai colocar também do dinheiro da Assembleia mais 20 milhões. Então, nós vamos ter um hospital aí com ainda mais condições de atender a nossa população e a população brasileira. Posterior à visita ali no HCL, nós tivemos o Poupa Tempo, um projeto do Estado de São Paulo, mas que é importante para a nossa cidade. Ali no Shopping Boulevard, vai ter todos os serviços do Estado ali, inclusive da Prefeitura de Londrina. Entendo que vai ser importante para eles lá, mas também para o município de Ibiporã, porque às vezes se a gente precisa de um RG, alguma coisa, para mais rápido, a gente pode ir lá também, que nós vamos conseguir resolver os nossos problemas. E, por fim, na sexta, a gente teve a visita do governador no Parque Geminiano e Momesso. O prefeito sobrevoou o parque com ele, já conseguiu mais verba, inclusive, para fazer a estrada ali do Momesso, dos Frederico, porque esse parque vai ser, como a gente já vem dizendo, vai ser o futuro do nosso turismo, vai ser um futuro que vai trazer qualidade de vida, vai trazer emprego, vai trazer desenvolvimento para a nossa cidade. E o governador ficou deslumbrado. O governador, os deputados que estavam aí, eles ficaram deslumbrados de quão importante é esse parque para a nossa região e para o nosso estado. E nesse sentido eu fiz uma indicação, para que o município faça a adesão junto à CETU, que é a Secretaria de Turismo, da declaração de atrativo de relevância de interesse turístico do estado do Paraná, para que Ibiporã seja relevante no interesse turístico e que a gente possa ter cada vez mais verbas, cada vez mais condições de buscar investimentos no setor e construir realmente essa qualidade do turismo de Ibiporã, para que a renda de quem vem de fora, do turista que vem de fora, fique na nossa cidade e que ajude a melhorar os nossos serviços. E, por fim, nobres vereadores, eu queria dizer que dia 8/11 é nosso aniversário de 78 anos de independência do município de Ibiporã. Onde vai ser o churrasco, né? Vai ter soro, Rafael. O soro é pela Marcelo Distribuidora. A gente, no dia 8, vai ter um evento no Lago Dom Pedro Zilli, a partir das 15 horas. Vai ser um evento cheio de atrações, não é um evento único, É um evento a partir das 15 horas, das 3 horas da tarde, com com uma programação, com shows, com premiação do mascote da vacinação, festival de atrações musicais ali, como se fosse uma roda ali de música, espaço de diversão, food truck, para no final chegar a corrida, a 4ª corrida pedestre de Ibiporã, noturna, e que é de extrema importância, já vem se tornando um marco da nossa cidade, um marco do nosso atletismo, um marco do nosso esporte, e que, com certeza, vai continuar sendo esse ano mais uma força aí, e finalizando com um show do Coleta e Gabriel nessas comemorações de aniversário. Então, eu convido a todos vocês de Ibiporã e da nossa região que venham para o nosso aniversário. A gente constrói isso para vocês, para que vocês tenham um pouco mais, de qualidade, um pouco mais de diversão, e para a gente comemorar o nosso aniversário de 78 anos de emancipação. Era isso da minha parte. Eu agradeço a presença de todos. Convoco a Câmara para a próxima sessão ordinária, dia 10/11 de 2025, segunda-feira, às 18 horas, anunciando a segunda discussão e votação do PL 07-LE de 2025 e declaro encerrada a sessão. Vamos com Deus e ótima semana a todos. Muito obrigado.